Bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vamos fazer este malote para os nossos utensílios de costura. Venham daí. Vamos precisar de estabilizador, tecido exterior e tecido interior para cada uma das partes. Nas medidas de, para a tampa, é preciso 25 por 39, portanto, tecido exterior, estabilizador e interior. E para o corpo, 13 por 50, estabilizador, exterior e interior. Depois vamos precisar de um fecho zíper de 50 cm, de uma fita decorativa de 50 cm, de uma percinta de 20 cm e, se quiserem, de uma tira de tecido 5 também por 20 e um elástico de 30 cm. Então, a primeira coisa, se quiserem fazer, é este acolchoado. No acolchoado vocês prendem logo o tecido exterior, o estabilizador e o tecido interior, todos juntos numa sanduíche, e podem fazer, se quiserem, eu fiz quadrados de 5 cm com um ângulo de 45 graus. Portanto, se quiserem fazer esta parte, eu já adiantei para não estar aqui a perdermos tempo com isso. Não é obrigatório, mas se quiserem podem fazê-lo. Pronto, depois, aqui ainda nesta parte, vamos aplicar, se quiserem, o elástico. Para que é que serve o elástico? O elástico serve para colocar, por exemplo, carrinhos de linhas, bobines e essas coisas que nós temos sempre. Se isto for para ser usado como bolsa de costura, que é esse o objetivo, e vamos colocar o elástico a 15 cm do fundo. Portanto, do lado do interior, o meu tecido é liso, vamos marcar os 15 cm. E vamos colocar o elástico de um lado. Este elástico tem... ele é larguinho. Ele tem 5 cm, só o erro, mas eu já vos confirmo, mas acho que sim. Exatamente, ele é de 5 cm, portanto, podem fazer mais estreito, se quiserem. Mais largo que 5 também já acho demasiado, portanto, eu acho que 5 cm está bom. E agora, vamos fazer uma coisa, que é, vamos fazer aqui, espontá-lo aqui nas duas pontas, para ele ficar já preso. E depois vamos fazer aqui umas costuras. Eu costumo fazer duas, aqui ao olhómetro, como vocês quiserem, para distribuir aqui uniformemente. Vamos fazer aqui duas costuras para ficarmos com várias divisórias. Então, já prendi. Deixei aqui um maiorzinho para os bobinos maiores e distribui. Pronto, fiz um maior, um médio e um mais pequenininho. Façam como quiserem. Se quiserem fazer várias divisórias para encaixar mesmo os carrinhos de linhas, também podem fazê-lo. Portanto, isto vai ser qualquer coisa deste género, assim. Portanto, aqui será a parte que fica a parte de cima. Aqui o fundo e aqui a parte do elástico. E agora, na parte daqui de cima, no topo, vamos cozer já a percinta. Então, a percinta tem 20 cm. Se quiserem forrá-la como eu forrei com um bocadinho de tecido, já ensinei uma vez a fazer o vídeo, são 5 cm de tecido, passam no fazedor de viés e cozem aqui. Se não, também tem aqui a opção da grega. Se quiserem cozer uma grega, também podem cozer, se não, nada. Só a percinta sem mais nada. Pronto, eu acho que eu gosto destas piruzadas, mas vocês façam como quiserem. Agora, marcação da alça fica a 6 cm da borda do tecido, 6 daqui e 4 daqui. Se tiverem uma régua, eu até vou pegar aqui numa régua, que é mais fácil. Pois não a tenho aqui, tem. Obrigada. Obrigada. Então fica 6, 4. Portanto, marcamos 6 daqui e 4 daqui. 6 daqui, 4 daqui e pomos aqui uma pintinha. E agora, fazem aqui uma dobrinha para dentro na percinta, um bocadinho, para servir como bainha. E agora podem cozer com... normalmente costumo fazer duas costuras. Faço uma bem pertinho aqui da extremidade da percinta e depois faço uma largura de calcador. E remato sempre, que é para ficar... Apesar disto não dá muito peso, mas pelo menos fica sempre mais reforçado. Pronto, vou cozer. Então, já está. Então, a nossa tampa, a parte que é tampa lateral, e portanto tampa, costas e fundo, está preparada. Tem o elástico cozido e a alça também.
não se esqueçam que esta parte que nós estamos a ver, que nós cozemos, vai-se ver tanto por dentro como por fora. Ou seja, as costuras que fizemos da precinta vão-se ver aqui dentro. As que fizemos do elástico aqui dentro vão-se ver ali fora. Portanto, eu estou a cozer tudo a branco, que é a cor que menos se nota aqui no meu tecido. Portanto, tenham isso em atenção. Se precisarem de usar uma cor diferente na canela, ou seja, uma cor diferente do carrinho de linhas em cima, estejam à vontade. Na canela uma cor e em cima outra, que é para ficar mais uniforme possível. Pronto, esta já está, fica aqui a marinar. Então agora vamos fazer a parte do fecho, uma das partes do fecho, que tem, portanto, será a parte de baixo, que é a parte que eu lhe chamo o corpo. Então nós temos, tal como na parte de cima da tampa, nós temos um tecido exterior, um estabilizador e um tecido interior. Então eu estou a utilizar estabilizador sem cola. Então vou utilizar, se quiserem, podem, nós também vendemos com cola e sem cola. Pronto, neste caso eu estou a utilizar sem cola e vou utilizar só um bocadinho de cola spray para prender. Para não precisar, se não quiserem utilizar o spray cola, fazem um pesponto toda a volta, ou seja, o estabilizador sem cola é prático porque colam e ele fica colado, mas aqui eu, por exemplo, como fiz um aproveitamento de sobras que tinha de estabilizador sem cola, fazem um pesponto ou spray cola. Um bocadinho só, que é para isto só não fugir. Porque não é preciso que isto fique muito preso, porque nós já vamos cozer o fecho, portanto é só mesmo um bocadinho. Quem está habituado a usar o spray cola é só um bocadinho de nada, se não, um pesponto toda a volta, com a largura do calcador, ou seja, sem fazerem a largura do calcador, ou seja, uma bainha estreitinha, só para prender. Pronto, e agora o que é que vamos fazer? Cozer o fecho. Então o que é que eu quero que tenham em conta? Se abrirem com a mão direita, é aquela lenga-lenga que eu digo sempre que é um pormenor, mas que eu acho que é bastante... Ou seja, que faz toda a diferença numa peça em que tem o zíper colocado ao contrário. Então, se eu abro com a mão direita, eu quero que o cursor fique aqui, não é? Do lado esquerdo, para eu abrir assim. Então, é isso que tem que ter em conta, porque nós vamos fazer a parte de baixo da mala, então o cursor tem que ficar virado para o lado certo, ou seja, sempre que tiverem dúvidas, façam o exercício. Colocarem assim o zíper em cima do tecido, e esta mesma coisa, e quando virar para o lado lá, para que lado é que vai ficar o meu cursor? Ou seja, se decorarem que, e eu se quero que o cursor comece do lado esquerdo, começo a cozê-lo do lado direito, certo? Então, eu quero que o cursor fique ali, vou começar com ele para o lado oposto. Pronto, então, tecido alinhado aqui, com o fecho, alinhadinho lá em cima, como sempre fazemos. Alfinetar tudo. E depois o nosso exterior, que já tem o estabilizador ali colado, frente com frente. Vamos trocar para o calcador de fecho. Anda a regra da costura, não é? Cozer fechos com o calcador de fecho. Agora, frente com frente. Se estiverem a utilizar um tecido com padrão, não se esqueçam, se o padrão tiver direitas, para não porem as coisas de cabeça para baixo, não é? Digamos assim. Este, como é liso, não tem importância. Pronto, e agora vamos cozer daqui para aqui, com o calcador de fecho. Então, há muita gente que me pergunta qual é o número de agulha que eu uso quando estou a utilizar estabilizador ou materiais mais grossos. Neste momento eu tenho uma agulha número 90, ou seja, eu estou a utilizar tecido 100% algodão, mas tenho uma camada de estabilizador. O estabilizador, como vocês sabem, é generoso, não é? É consistente. Então eu estou a utilizar uma agulha número 90. Se estiverem a utilizar, por exemplo, um tecido mais grosso, tipo um alinhado ou uma ganga, podem passar para a agulha 100 ou até especificamente utilizarem uma agulha para jeans. Mas a partir a 100 cozerá bem. Então agora que já está cozido, vamos passar a ferro. Para passar a ferro eu costumo esticar o tecidinho bem lá ao fundo e prender aqui com as molas. E agora passar a ferro. Isto parece que está tudo torto ou que fica mal por causa da grossura do estabilizador, mas não se preocupem que assim que passam a ferro é só bater a costura. Como sempre dizemos, o ferro é muito amigo da costureira. Pronto, e agora? Vamos fazer a costura higiênica, que vocês tanto gostam. E ou fazem só a costura higiênica, ou aproveitam para pôr uma piruzada geral. Eu vou pôr uma piruzada, portanto, eu vou cozer aqui os mini pompons. Se não quiserem pôr nada, façam só a costura higiênica. Pronto, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora que já está a nossa fita decorativa cozida, vamos aproveitar para fazer um zigue-zague na extremidade do tecido, para os prender aos três, juntos, que é para ser mais fácil depois ali na fase de cozer o fecho. Um zigue-zague larguinho, para prender só os fechos. Ou então um pesponto, se quiserem, eu vou fazer um zigue-zague. Pronto, então o que é que vamos começar por fazer? Encontrar o meio. Dobrar aqui ao meio no fecho.
Encontrar aqui o meio, pôr um alfinete. E agora fazer o mesmo do lado onde tem a pala. Portanto, vamos dobrar ao meio. Encontrar o meio. Aqui. E agora vamos fazer frente com frente, ou seja, eu tenho aqui os meus tecidos com o fecho, com o pompom, portanto este é o meu lado exterior e este é o meu lado exterior. Então vou fazer frente com frente. Alinhar os meios. E agora entra a dose de calma e paciência para fazermos isto, para isto ficar a bater certinho. Que é, vamos cozer do meio, não vamos começar a cozer aqui da ponta, deixem-me só acabar de alfinetar e já falo. Então, vamos começar a cozer do meio para lá. Ou seja, vamos meter o tecido na máquina assim e vamos começar daqui para aqui. Porquê que eu disse que aqui era preciso a dose da paciência? Porque é só para fazermos isto por partes, mas isto faz-se muito bem. Então eu vou começar do meio para ali e aqui, quando chegar aqui ao fecho, ou seja, eu vou cozer daqui para ali, sem tirar o calcador, sem fazer nada, baixando a agulha, como fazemos sempre quando viramos, eu faço isto e viro para cá o tecido, aqui. E vou voltar a cozer até aqui esta pontinha, tá? Que é para começarmos a fazer o quadrado. Quando chegar aqui ao fundo, como eu estava a dizer, levantam, rodam tudo, prendem, baixam o calcador e continuam. E agora vou começar do mesmo sítio, do alfinete, ao contrário. Levanto e rodo. Então já está cozido. Estão a ver? Fica assim uma coisa muito bonita, porque tem aqui a grossura toda e tem aqui o fecho. Se precisarem, podem fazer como eu fiz aqui, que é, às vezes a dificuldade aqui é aqui nas duas extremidades, não é? Nos cantinhos. Então o que é que fazem? Podem dar um golpe no fecho, um golpezinho assim pequenininho. Vamos ver se conseguimos mostrar o pequeno golpe que eu dei aqui no fecho. Só mesmo para o fecho abrir mais e para não ficar ali muito forçada aquela parte redonda. Portanto, damos assim um pequeno golpe de um lado e do outro e ele cede logo um bocadinho mais. Se precisarem, ainda podem ir um bocadinho mais, desde que não apanhem a costura. Pronto, então, maior dificuldade se calhar é aqui os cantinhos, que não é dificuldade, é só terem assim atenção, para os cantinhos ficarem bonitos. Olha, aqui, sim. Ou seja, não ficar o tecido aqui a sobrar, nem a fazer bicos, pronto. E então esta parte está feita. Se repararem, vamos virar outra vez. Um dos truques para sabermos se estamos a esticar mais, porque esta bolsa não tem dificuldade nenhuma, é só começarmos ali no meio, como eu disse, ir para um lado e depois para o outro. Porquê? Porque se eu começo tudo de um lado, o tecido vai arrastar, naturalmente o calcador tem tendência para empurrar o tecido e empurrar ligeiramente, portanto, por muito que há máquinas que depois não têm aquele botãozinho de aliviar a pressão do calcador, então não vamos estar a dificultar, por isso é que fazemos sempre, encontramos os meios, fazemos para um lado, depois do meio para o outro, e assim até ao fim, para que agora daqui a aqui me sobre mais ou menos o mesmo espaço, para que isto não comece a ficar inclinada, depois quando eu quiser unir a parte de baixo a bolsa vai-me ficar toda torta, e não é isso que eu quero. Pronto, e agora o que é que me falta? Falta-me cozer aqui os laterais, portanto vou fazer a mesma coisa, daqui para aqui, vou pôr aqui uma molinha para vocês verem o que é necessário cozer, depois quando for à máquina cozo tudo. Portanto, cozer aqui, as laterais, de uma ponta à outra. Aqui a lateral a mesma coisa, ou seja, mais uma vez vamos fazer por partes e não tudo de uma vez só. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou cozer as laterais, uma de um lado, outra do outro. E depois volto aqui para fazermos esta de um lado, esta do outro, e só no fim é que a fechamos. Tentem sempre manter o trabalho mais limpo possível, porque isto já tem as costuras todas à mostra, portanto vão cortando sempre as linhas, que são várias, estamos a fazer várias costuras, não é? E vão também espreitando para ver se está a ficar tudo bem lá dentro. Pronto, tá. Agora, outra vez, este com este, de lado.
Daqui para aqui, daqui para aqui. E mais uma vez, podem medir. Daqui a aqui têm a mesma distância. Se daqui a aqui tiverem a mesma distância, a bolsa vai ficar perfeita. Pronto. Se não tiver, façam um pequeno ajuste, mas à partida estará. Pronto, agora a mesma coisa aqui. Vamos cozer primeiro esta parte, daqui a aqui, daqui a aqui. Só depois é que vimos aqui fechar. Então, agora só nos falta cozer o fundo. Mesma coisa. Pronto, já está cozida aqui o fundo também. E agora vamos virar do direito. Vamos ver se é preciso retificar algum cantinho, que às vezes pode ter ficado falhado por causa da grossura ou assim. Vamos sempre a tempo de passar por cima. Não, está bem. Não é preciso. Apanhou tudo. Vamos fechar. E agora, na teoria, a bolsa já estaria pronta. Só que lá dentro as costuras estão feias, certo? Ou seja, está ainda à margem da costura toda de fora. Agora temos duas opções. Ou voltamos a virar e chuleamos, ou seja, fazemos um ponto zigue-zague muito à beirinha, de maneira a esconder estas linhas todas. Aliás, se tiverem máquina corticose podem fazê-lo, mas antes de começarem a costurar, ou seja, passarem aqui está a prender exatamente porque está cheio de linhas. Pronto, ou seja, é por isso que eu gosto de fazer a segunda parte que vos vou dizer, que é o tamido viés. Ou seja, o que é que acontece aqui? As linhas começam a prender no próprio feixe, portanto, aqui das duas uma. Ou se apara muito bem a costura e se faz um zigue-zague apertadinho, ou fazem isto que eu fiz nesta, que é cosem uma tira de viés a toda a volta. Ou seja, eu não usei viés de compra, usei viés que cortei. Vou-vos mostrar aqui no fundo. Cortei do próprio tecido, não é? Portanto, aqui está ele, se consegue ver. E tapei as costuras todas com o viés. Pronto, acho que fica com o acabamento mais bonito. Principalmente, por exemplo, se for para vender e assim, acho que fica um acabamento mais bonito. No entanto, acho que não gostem tanto. Eu posso fazer até aqui na máquina uma costura de zigue-zague, bem apertadinho. Nunca fiz, porque eu faço sempre viés nestes malotes. Aliás, tenho outros maiores, tenho diferentes tamanhos e faço sempre o viés a toda a volta, porque não custa nada. Mas como eu sei que vocês testam viés, podem fazer o zigue-zague. O que eu estava a dizer é que quem tiver a máquina corticose pode passar na corticose os tecidos todos antes de começar a cozer e, portanto, faz com que isto deixe de desfiar e que os tecidos fiquem todos bem rematados. Pronto, eu vou fazer de qualquer maneira aqui o zigue-zague a toda a volta para ver se gostamos do acabamento. Então vou-vos mostrar como é que ficou aqui o zigue-zague. Como vos disse, não sou fã deste acabamento, portanto nem sequer fiz, só fiz ali um bocadinho para vocês verem como é que fica. Acho que fica bem melhor quando é cozido, quando as costuras ficam tapadas com o viés. De qualquer forma, este viés não é aquele viés difícil de fazer, que é preciso costurar à mão, todo pipi, como se fosse uma peça, como por exemplo uma manta ou um individual que fique com o viés todo de fora. Como isto é viés de tapar costuras, o que acontece é que fazem com o tecido, com o próprio tecido interior, como este aqui. Porque se fizerem um viés de compra, o que é que vai acontecer? Vai-se notar a diferença de cor. Por exemplo, aqui eu utilizei um linho para fazer o interior e ao fazer a tirinha do viés da mesma cor, quando eu abro a bolsa e olho lá para dentro, eu nem sequer percebo que as costuras estão ali tapadas com o viés porque é tudo uniforme, é tudo da mesma cor. Se eu utilizasse aqui um viés de compra e se notar aquele contraste, pronto, eu pessoalmente não gosto. Mas essa parte é mesmo uma questão de gosto, ou seja, nós olhamos e vemos que fica tudo do mesmo tom. Pronto. Então, é só cortarem uma tira de viés a toda a volta, do mesmo tecido, e cozerem para tapar estas costuras aqui. Até porque aqui na zona do fecho vai ficar sempre a empancar se não fizerem aqui nada. Então, se taparem isto, rebatem esta parte da costura e fica perfeito. Pronto. Está ótimo. Este aqui, como está o tema de costura, obviamente vai servir para um malote de transporte de coisas de costura, mas se utilizarem com outros tecidos que não têm nada a ver, podem fazê-lo para várias coisas. Pode ser para coisas de bebê, pode ser para transportarem a maquiagem, pode ser para levar para a praia. Se fizerem com o nosso enchimento térmico
podem levar com os iogurtes e por aí fora, pode ser quase uma mini lancheirinha, portanto, já sabem que todos os projetos que eu dou têm sempre múltiplas funções, é só vocês quererem. Espero que tenham gostado, que vos seja útil, digam coisas, partilhem. Obrigada por continuarem a assistir ao Costura Comigo. Até breve.